Muito boas tardes. Temos hoje a felicidade e a honra de ter connosco uma grande técnica e uma querida amiga, a doutora Isabel Maria Fernandes, uma profissional conhecida e reconhecida na área do património cultural, que aqui nos vem trazer um interessantíssimo percurso em torno do Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, esse imóvel tão especial e tão importante na nossa história. O título da sua intervenção será Paço dos Duques de Bragança, de casa a museu, interpretando a casa dentro do museu, e eu passo a fazer algo que é difícil, muito difícil, apresentar a doutora Isabel Maria Fernandes, o que aqui será, naturalmente, como compreenderão, por razões de tempo, uma brevíssima síntese, porque muito há para dizer, e aliás o trabalho da doutora Isabel fala por si. A doutora Isabel Maria Fernandes licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Possui o curso de Conservador de Museu e é doutorada em Idade Contemporânea no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. É desde 2014 diretora do Museu Alberto Sampaio, que também já era, não é? Paço dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães. E claro que antes disto, muito trabalho em muitos lados e no Museu Alberto Sampaio particularmente. Tem-se dedicado ao estudo da cerâmica portuguesa, aliás, tem estudos sobre toda a região do Noroeste, e eu queria aqui, já agora se me permite Isabel, destacar também os belíssimos estudos que tem sobre Viana do Castelo e sua região, trabalhos esses que deram origem a exposições, catálogos, numerosas publicações que podem ser adquiridas e consultadas no Museu de Arte e Arqueologia, na Biblioteca Municipal, enfim, são trabalhos notáveis. Mas também a doutora Isabel Maria Fernandes dedica-se a áreas como a gastronomia, e tem trabalhos extraordinários, gastronomia histórica da região, e sobre os museus e o estudo e inventariação do património móvel. Integra, enquanto investigadora, o Lab 2PT, que é um centro de investigação excelente também do nosso território, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Minho, e é, ao presente, vice-presidente do ICOM Portugal. Caríssima Isabel Maria, muito obrigada pela sua presença. O Instituto Politécnico Viana do Castelo agradece-lhe este contributo precioso que vai dar aos nossos alunos e a todos os nossos convidados, com a sua sempre magnífica sabedoria e, sobretudo, grande generosidade. Muito obrigada por estar aqui connosco, é um privilégio para todos nós. Muito obrigado. Gonçalo, eu primeiro tenho que lhe agradecer o convite, é com muito gosto que estou aqui. É muito importante para nós que trabalhamos nos museus a partilhar, não é? Temos uma missão pública, somos funcionários públicos e, portanto, é muito importante. O nosso trabalho é um trabalho que deve ser dado a conhecer. E, portanto, desta vez, entre muitas coisas, e como eu disse, porque de facto não tenho nenhuma recente preparada sobre serviço educativo, propus vir falar de todo o trabalho que se faz antes de recebermos os públicos e da importância desse trabalho na estrutura de uma unidade museológica, como é o caso do Paço dos Duques de Bragança. Eu vou ver se consigo passar isto sem... Ora bem, vou ter que fechar isto, acho eu. E assim. Eu vou acompanhar esta minha apresentação com poemas sobre casas. Acho que seria uma forma interessante também. Não estamos no Dia Internacional da Poesia, mas estamos próximo do Dia do Livro, não é? E, portanto, falemos também de poesia. Começo com um poema do Herberto Helder, que é Falemos de casas, do sagaz exercício de um poder tão firme e silencioso como só houve no tempo mais antigo. E é deste tempo mais antigo, do início da construção do Paço dos Duques em Guimarães, que iremos falar.
E vamos ver como esta casa, este passo, começou por ser uma casa de poucos para ser hoje uma casa para muitos. E de poucos porquê? Porque este enorme edifício foi construído para ser uma casa senhorial, um lar para um duque e uma duquesa, Dom Afonso e Dona Constança. Dom Afonso, no seu primeiro casamento, a mulher morreu cedo, jovem, mas o primeiro casamento foi com a filha do Nuno Álvares Pereira, Dona Brites, ou Dona Beatriz, da qual teve 3 filhos. Por morte da primeira mulher e passado alguns anos, largos anos, ele faz um segundo casamento. Era normal nesta época que os duques não se mantivessem, até por causa do aumento da prole, voltassem a casar, caso ficassem viúvos, como foi o caso. Portanto, cerca de 1420, ele casa com Dona Constança de Noronha. Ele é muito mais velho do que ela. Deste casamento não nascem filhos. E a casa é construída porque, um bocado como no tempo dos meus pais e dos nossos avós, se fazia, claro, quem tinha possibilidade, o homem dava a casa, portanto, o nosso duque manda fazer a casa e a duquesa leva o recheio. Temos documentação que atesta isso. E, portanto, o paço terá começado a ser construído por volta de 1420. Não temos a certeza se a obra se chegou a concluir na totalidade, porque há uma parte que chegou até nós em baixo, já iremos falar, se foi destruída, se foi toda construída e depois foi destruída em 1666, também já falaremos, mas o certo é que ele manda construir este enorme paço, de que nós aqui vemos uma planta de 1569, é uma planta que está no Brasil, porque os nossos reis, com as invasões francesas, quando vão para o Brasil, levam parte da sua biblioteca e do seu arquivo e, portanto, esta planta de Guimarães vai e hoje está no Rio de Janeiro. Temos muito boas relações com a biblioteca e que nos cederam estas fantásticas imagens. E também é bom dizer-vos, eu não sei se vocês conseguem ver o ponteiro, portanto, nós temos a planta e temos aqui estas cruzinhas. Nós levantando isto, o que nós vemos é um pop-up, como os livros infantis. Levantando, nós temos o alçado posterior do Paço dos Duques. Portanto, isto é fantástico, iremos voltar a esta planta, porque nos permite ver como era a fachada em 1569 e como ela hoje ainda continua a ser exatamente a mesma. Portanto, aquela ideia que eu tinha quando fui para o Paço dos Duques, de que o Paço dos Duques, o edifício, era uma invenção do salazarismo, não tinha nada de original ou muito pouco, não é verdade. Vamos ver que teve reconstrução, teve de facto uma parte que é dos anos 50, mas tem um L, de que iremos falar, digamos, este L aqui é original, este L aqui é reconstrução. Mas neste L temos o que eu considero a mais antiga residência, paço medieval que chegou aos nossos dias. Chegaram outros, não tínhamos dúvida nenhuma, mas muito mais destruídos. Este mantém aquilo que é o plano original, hoje ainda é assim. Portanto, a planta é exatamente este quadrilátero, este enorme quadrilátero, ainda hoje continua assim. Mas voltaremos a isto mais à frente. Dar-vos um bocado a conhecer a história desta habitação senhorial entre o século XV a XVI. Pelo levantamento da documentação, da muito pouca documentação existente, podemos dizer hoje, agora, pode-se dizer que o Dom Fernando II, portanto, terceiro Duque de Bragança, ou seja, neto do Dom Afonso, primeiro Duque de Bragança, aqui terá vivido entre 1462 e 1478, quando depois assume o Ducado de Bragança como terceiro Duque e vai viver para Vila Viçosa. Temos a certeza absoluta que ele está aqui, e estou a dizer de cor, por acaso não tenho aqui a data, em 1465 ou 1466, temos um documento dessa data, um livro de viagens do barão de Rosmetal, um barão
da zona que nós hoje conhecemos como Alemanha, que vai fazer um percurso até Jerusalém, se a memória não me falha, e que passa por Braga e por Guimarães, e a Guimarães vem visitar este passo deste grande senhor, diz ele, e quem estaria cá era de facto Dom Fernando II, que aqui terá residido. Quando começamos depois a juntar a documentação de criados, de padre, do paço, de diversas profissões, verificamos que o Dom Fernando, que neste período o Dom Fernando há de facto o paço estava habitado, não é? E como habitado tinha o confessor, temos referências ao confessor, antes da duquesa, da Dona Constança de Noronha, porque reparem, ele vem viver para uma casa onde está a mulher que casou com o seu avô. E ele sai daqui em 1478 e a duquesa ainda é viva. Ela morre em 1480, é enterrada na igreja de São Francisco em Guimarães, e portanto aqui, neste período nós sabemos que a casa era habitada, tinha criados, tinha confessores, tinha sapateiros, tinha uma série de pessoas que gravitavam em volta desta grande casa. Sabemos que no século seguinte, em 1548, o infante Dom Luís, um infante predileto dos portugueses, que gostavam muito dele, Dom Luís, filho del rei Dom Manuel, vem a Guimarães. A casa pertence a seu irmão e à sua cunhada, filha, irmã do Duque de Bragança, de Dom Teodósio. Nem o irmão, que já tinha morrido, nem a cunhada estavam cá, mas os documentos, 2 séculos depois, dizem que ele vem a Guimarães e janta e ceia na sala grande do espaço. Portanto, nós temos a certeza que um século depois da casa ter sido construída, portanto, como vos disse, cerca de 1420, por aí, um século e muito depois, a casa ainda pode ser habitada. Portanto, século XV e XVI temos uma residência, está habitada, mas chegamos ao século XVII e em 1666 já não é habitação senhorial. Os padres capuchos, quem conhece Guimarães, portanto, do que nós hoje chamamos o Hospital Velho, pedem ao rei para retirar pedra do paço para construir o seu mosteiro. Típico de vimaranense, eu podia dar-vos vários, eu sou do Porto, mas sou uma vimaranense de coração, não haja dúvida, podia dar-vos vários exemplos dos vimaranenses na defesa do seu património móvel e imóvel, que ao longo dos séculos o vão protegendo. E esta é mais uma. Existe um documento que temos, 1666, em que eles dizem ao rei que não permita que se tire pedra do Paço dos Duques, porque o Paço é a obra mais notável que nesta vila visita toda a pessoa grande que vem a ela. E faltando, ficava esta vila sem esta maior honra com que se acredita. Ou seja, nós hoje temos a ideia que nós é que somos os defensores do património, que não há nada como nós para defender o património edificado e o património móvel e imóvel. Achamos também que o turismo é da nossa época, mas não. Claro que o turismo de massas é da nossa época, isso não haja dúvida nenhuma, mas temos as peregrinações a Compostela, não é? Que era um grande itinerário cultural e religioso, e temos pessoas grandes, já vos falei do Barão de Rosmital, por exemplo, no século anterior, século XV, que vem pela Europa fora e que vem até Guimarães. E, portanto, quer dizer, pelo menos desde o século XV, documentado desde o século XV, nós sabemos que há pessoas que vêm a Guimarães propositadamente para visitar. Portanto, o turismo como hoje o conhecemos de massas, é do nosso século, não haja dúvida, mas sempre houve turismo muito mais elitista, sem dúvida nenhuma. E Guimarães entrava nesse percurso de visita. E tem aqui outro poema, do Pedro Taman, em que ele diz... diz-nos primeiro que em 1790 já o Paço estava
muito degradado, e há a intenção de o usar para se formar um bom quartel da tropa, o que vem de facto a suceder no início do século XVIII. Portanto, século XVII e XVIII o nosso paço está abandonado. E assim passou a ser uma casa da ausência, não só de gente dentro, também de casa mesmo. Isto é verdade. O Paço dos Duques deixou de ser uma casa de ausência de gente dentro e também de casa mesmo. Deixou de ser uma casa, um paço, uma habitação, um lar. Dos primeiros tempos do Paço dos Duques, da sua fundação e de casa dos Braganças, nós não temos absolutamente nada. Não temos mobiliário, recheio de nenhum tipo, não é? O paço está decorado e mobilado, como se dizia no século XX, com peças essencialmente do século XVII e XVIII. Ora bem, cá estamos nós no século XIX, e o que é o paço no século XIX? No século XIX, o paço deixou de ser de poucos, deixou de ser de uma família, passou a ser para alguns, ainda não um espaço para todos, mas para os nossos militares. Foi ocupado. Se repara, esta fotografia que nós aqui temos, esta última, a terceira da direita, dá para ver que o pátio que nós hoje temos e a galeria do pátio, isto é a entrada para a igreja, foi completamente limpa. Isto porquê? Porque os militares precisavam de uma praça de armas e, portanto, vai daí, deitaram abaixo as galerias e fizeram uma praça de armas. Mas não foi tudo mal dos militares. Os militares fizeram levantamentos fantásticos do edifício, vários levantamentos. Projetos tinham dado cabo do Paço dos Duques, se tivessem executado alguns dos projetos que nós conhecemos, mas a verdade é que o Paço resistiu. Digo isto e comento isto com colegas que estão, por exemplo, quem conhece Évora, nós tínhamos o Paço de Dom Manuel, uma estrutura enorme, com as casas do rei, as casas da rainha, as casas dos infantes. Hoje não temos praticamente nada e o que temos está completamente remexido. O que é que salvou este paço e permitiu que chegasse até nós a residência medieval dos nossos duques? É ser granito e ter, como dizia um documento do século XVII, 1666, ter escadas entre paredes. Os nossos militares se deitassem abaixo, no interior, o que eles puderam deitar abaixo, a galeria e o pátio foi, mas no interior, eles se deitassem abaixo as paredes mestras, ficavam sem edifício. Portanto, o que eles fizeram foi criar pisos intermédios, dividir, mas a grossura das paredes, os aposentos originais do duque e da duquesa, com as divisões tal como foram projetadas e feitas no século XV, mantêm-se até aos dias de hoje. Convido-vos a uma visita por estes espaços que não são agora visitáveis pelo público e que dá para perceber esta estrutura de paço medieval. Mas aqui estamos nós no século XIX, isto como quartel, que vai suceder depois. Em pleno regime do Estado Novo, o Paço dos Duques é reconstruído. E para isto é muito importante dizer que contribuíram os guimaranenses. Alfredo Guimarães, diretor do Museu de Alberto Sampaio desde 1928, abriu ao público em 31, quer mudar o Paço dos Duques para aqui. Tenta. Também já vamos ver o que é que isto era para ser e não foi. Tenta mudar para aqui e na documentação do Alberto Sampaio há uma carta muito engraçada. Estávamos no início do período do salazarismo. O Alfredo Guimarães escreve para Lisboa, para aquilo que vem a ser mais tarde o que nós conhecemos por PIDE-DGS, não é? A polícia política, escreve e diz: em Guimarães ninguém me liga, e um grupo de vândalos comunistas partiram os vidros do Paço dos Duques. Vocês imaginem, naquela época, dizer que vândalos comunistas partiram os vidros do Paço dos Duques. Rapidamente vem alguém a ver o que é que andam os comunistas a fazer por Guimarães e
como é que nós sabemos o que sucedeu passado um mês, 2 meses? Confesso que já não me lembro exatamente. Temos uma carta do Alfredo Guimarães a dizer: senhor, não sei quem, secretário, não havia de Estado da Cultura, alguém, portanto, a escrever para Lisboa dizendo: foi-se embora o senhor inspetor, tendo concluído que um grupo de rapazes das redondezas andaram a partir os vidros. Portanto, de vândalos comunistas passamos a ter apenas jovens que, façam um edifício que estava ao abandono, se divertiam a partir vidros. O que o Alfredo Guimarães foi conseguindo com isto foi chamar a atenção de Salazar e dos poderes públicos da capital para a necessidade de preservar este magnífico edifício. E o certo é que ele consegue. E isto também temos que dizer, não é? Que no período do salazarismo a importância do que era bem português, da nacionalidade, dos edifícios que dão a conhecer a memória do país, da grandiosidade dos portugueses, portanto tudo isto também se encaixava e vai daí há de facto um empenhamento enorme da administração central na recuperação deste edifício. Eu percorri com um colega meu os diários da República, os diários do governo, que era assim que se chamavam, os diários do governo, todos, porque aí era dito as verbas que eram gastas na recuperação dos monumentos por todo o país, e víamos coisas assim: Paço dos Duques, 3.000 contos, a igreja de não sei quanto, 100 escudos, portanto, o investimento, eu costumo dizer que o investimento aqui foi como o CCB na época de Cavaco Silva, ou seja, um investimento brutal num monumento que eles consideravam que era importante para politicamente, não é? A sua recuperação. E o Paço foi sendo recuperado entre 1936 e 1959. Não vos vou falar da polémica desta escada e com Rogério de Azevedo, que por causa desta escada acabou por abandonar o projeto, e a verdade é que isto não era uma escada, mas era um passadiço. Eu admiro imenso o arquiteto Rogério de Azevedo, fez aquilo que nós hoje chamamos a arqueologia da arquitetura. Ele foi olhando para as paredes, foi olhando para os vestígios que as paredes davam a ver, e conseguiu fazer o pátio, estão a ver, recuperar a galeria, o pátio, recuperar a galeria exatamente como ela era no século XV, e isso dá para vermos a partir da tal planta de que vos falei de 1569, mas à frente nós vamos voltar a isto. Ele pensou que era uma escada, diz que encontrou as fundações da escada. De facto, o que ele encontrou foi as fundações de um passadiço que unia, paralelo a este, não é? Que dividia o que nós hoje conhecemos, este pátio, dividia a meio. Pronto, não é sobre isso hoje que vamos falar, mas dizer-vos que, de facto, o Rogério de Azevedo soube ler muito bem este edifício, teve problemas muito graves com vimaranenses, como por exemplo o Alfredo Pimenta, que achava que ele... E deu uma polémica acesa e origem a 3 publicações, fantástico, porque nas publicações o Rogério de Azevedo, por causa do Alfredo Pimenta, acaba por escreve um primeiro, o Alfredo Pimenta contesta, e ele escreve um segundo, e isso permite-nos ter, é dos poucos edifícios, das poucas obras dos monumentos nacionais que está muito bem documentado. 2 livros escritos pelo próprio arquiteto que fez o principal das obras, 26.000 páginas que a DGEM tem, 600 e tal fotografias. Eu às vezes pergunto-me se nós hoje estaremos a recuperar, deixando tudo tão bem documentado como se deixou nesta época. Bem, típico de portugueses, é recuperado este magnífico edifício, requalificado, digamos, ainda sem as chaminés, estão a ver? As chaminés foi a fase final, mas as chaminés correspondem a lareiras de facto pré-existentes. O que o Rogério de Azevedo fez foi, há 4 chaminés na parte de trás originais, ele encontrou as lareiras de mais 35 e, portanto, depois reconstituiu as chaminés, tal como as outras 4. Mas a verdade é que até há um momento em que abriu,
ao quase ao momento em que abriu ao público, em 59, pensou-se que este edifício poderia ser Museu Alberto Sampaio. Há vários ofícios da Câmara a dizer que para aqui deve vir a Câmara Municipal. Há ofícios a pedir para que aqui venha a biblioteca e aqui fique o arquivo. Acabou por ser não o Museu Alberto Sampaio, mas um outro museu, um museu que essencialmente tem artes decorativas. Mas isto era muito típico desta época. Os arquitetos foram fazendo o que queriam, com a liberdade total. Entretanto, fora ia discutindo, é museu? Não. Mas pode ser biblioteca, pode ser câmara? Não, não, câmara não. E se fosse museu, arquivo e biblioteca? Não, arquivo não. Biblioteca não, vai para outro sítio. Acabou por ser uma casa que foi adaptada a museu. E chegamos, portanto, a 1959, em que de uma casa para um casal, um duque e uma duquesa, que quando casaram eram condes, oitavos condes de Barcelos só ganham o título de duques de Bragança em 1442, mas passou de casa a palácio e museu. Portanto, deixou de ser um lar para um casal para passar a ser uma casa, um museu e um palácio visitado por muitos. Como diz Vitorino Nemésio, minha casa sou eu e os meus caprichos. E esta casa tem passado por diversas funções, enfim, acho que agora terminará como está, não sei, vamos ver. Em 59 abre ao público, como já vos estava a dizer, passa a ser considerado um palácio, é residência oficial do Presidente da República no norte do país, portanto a residência oficial do Presidente da República é este terceiro piso, mas coitado, o nosso Presidente da República, senhores, tinha que aqui ficar porque não tem condições absolutamente nenhumas. É importante que seja, que continue a ser um local onde o Presidente da República ofereceu ainda recentemente um jantar aos reis de Espanha, como sabem, que seja um lugar para o Presidente receber quem lhe agrada, quem quiser, ter um gabinete para poder receber também quem quiser, mas como espaço de residência para dormir não faz sentido nenhum, há uma evolução muito rápida das condições sanitárias, da forma dos cuidados de aquecimento, das divisões, portanto não faz sentido ser um local para receber, não um local para dormir, até porque o passo já começa a ser pequeno para tudo o que neste momento precisamos. Mas é a residência oficial do Presidente da República no norte do país e abriu ao público a 25 de agosto de 1959. Vamos agora entrar naquilo, contei-vos a história. O que é hoje o Paço dos Duques? É uma casa portuguesa? Com certeza é, com certeza, uma casa portuguesa, como conhecem, da cantiga, com vestes do Reinaldo Ferreira. Portanto, hoje o nosso Paço é um museu aberto ao público, um museu que está na rede portuguesa dos museus desde 2010, é um local onde fazemos investigação, onde se faz inventário, onde se organizam reservas. As reservas são essenciais para manter em condições as coleções que não estão expostas, onde se organiza o arquivo, já vos falei das 26.000 páginas e 600 fotografias, mais todo o arquivo administrativo e de pessoal que temos e que, portanto, temos muito para organizar, muito para fazer a nível da organização do arquivo. Temos biblioteca e nos últimos anos temos tido um cuidado grande também com a edição, a preocupação com a edição de qualidade. Estes dados que aqui tenho são de 2019, claro que os 39.000 metros quadrados do Monte Latito, onde se insere o Paço dos Duques, a Igreja de São Miguel e o Castelo, são os mesmos 39.000 metros quadrados do ano de 2021, em que estamos, de 2021. O Paço dos Duques tem 7.000 metros quadrados de área coberta, não é? Tem neste momento 36 funcionários, com o Alberto Sampaio, que são 50, 39 chaminés, 9 escadas. Estas escadas helicoidais,
ou escadas em caracol são originais do tempo do nosso duque, têm siglas, estão marcadas, portanto é aquilo que eu vos dizia, que os militares podiam fazer pisos intermédios. Eles não conseguiam deitar abaixo estas escadas, portanto não tiveram outro remédio senão utilizá-las, quer estas, quer as escadas de tiro. Temos 134 conversadeiras ou namoradeiras, que são estas pedras junto às janelas, com as nossas janelas de cruzeta. A existência de conservadeiras ou namoradeiras demonstra a importância da casa. Normalmente isto há em casas, não tem que ser uma casa senhorial, mas pode ser uma casa rural, mas uma casa rural acima da média, não é uma casa dos lavradores de uma quinta, não é? Portanto, quando há namoradeira já há algum estatuto social a que se associa a casa onde elas existem. Temos 262 janelas, 155 portas, portanto, vocês imaginem o que é a conservação disto tudo, não é? 262 janelas, 155 portas, a cada janela correspondem 4 portadas. O conjunto de 4 portadas de uma janela custa qualquer coisa como 900 euros para restaurar. Multipliquem por 262 e ficam, é só fazer as contas, diria Guterres, ficam com uma ideia dos milhares que é necessário gastar nestes edifícios com manutenção. Tínhamos em 2019 421.207 visitantes, dos quais 114.000 visitantes nacionais, que inclui escolas, e 267.000, eu acho que estou a dizer bem os números, sim, estrangeiros. Temos mais estrangeiros do que nacionais na visita ao Paço. E 39.000 visitantes de escola. Neste momento, portanto, no último ano, tivemos entre Paço e Castelo cerca de 50.000. É uma coisa que eu digo com muito orgulho e que não quero perder. Somos no país, de longe, o museu, a unidade museológica que mais crianças, mais visitantes escolares tem. Isto não dito por mim, mas dito pela que agora não me estou a esquecer o nome, portanto, quem faz a estatística de visitantes e que fez esse levantamento para o Ministério da Cultura, portanto, o Paço é de longe, o Paço e o Castelo, quem mais visitantes tem. E eu costumo dizer, nós podemos receber mais visitantes nacionais, mais visitantes estrangeiros, mas aquilo que eu quero ter e que eu gosto de ter é as escolas, porque as escolas são o futuro, e esperemos que estes miúdos tragam as suas mulheres, os seus maridos, que tragam os seus filhos, que recordem esta visita e que cá voltem. Portanto, dizer-vos, por exemplo, que com muitas reclamações, às vezes, por parte dos grupos organizados de visitantes, nacionais ou estrangeiros, as crianças têm sempre prioridade. Sempre. Uma visita escolar tem sempre prioridade sobre estes grupos. E isso quero manter e espero manter estes números, melhorar o que temos para oferecer aos nossos jovens visitantes, sem dúvida, há muito para melhorar, mas quero manter estas visitas escolares. Agora, só para ficarem assim como temos um edifício, mas temos muitas funções. Temos um edifício que é passado, mas vai ser futuro. Temos um edifício que é aqui, e temos este que é lá, que é em Perpignan, no norte de França. Isto pertencia à Espanha, ao que nós hoje conhecemos como Espanha, era dos reis de Maiorca, e o nosso duque deve lá ter andado. O arquiteto é também um quadrilátero, semelhante ao nosso, mas é do século XIII, depois com obras constantes ao longo dos séculos, mas tem os aposentos deste lado do rei, deste lado da rainha, a aula ou sala grande, onde o rei, neste caso, recebia quem vinha a ele, é na mesma posição que a nossa aula ou sala grande, e com a igreja que separa as casas aqui do rei das casas da rainha. No nosso paço temos a capela a meio, que separa os aposentos ou as casas da duquesa das casas do duque.
Deixem-me agora dizer-vos que a pobre da Duquesa estava virada nascente norte, um gelo, um gelo. O nosso Duque maior, esta parte aqui é mais comprida do que esta parte das casas da Duquesa, e está virado a nascente e sul, portanto, é o meu gabinete, está no que é os aposentos do Duque, e é um sítio muito mais agradável, muito mais luz, mais quente. Portanto, mas reparem a mesma, como é parecido. Quem chamou a atenção para esta semelhança foi o professor Custódio Vieira da Silva, e de facto é impressionante. Eu já fui a Perpignan visitar, e é impressionante como tem parecenças, e de facto, ou que tenha vindo o arquiteto de lá, ou que o nosso Duque tenha passado por lá, não sabemos. O que sabemos é que de facto há uma semelhança grande. Neste edifício temos novos e temos velhos, e trabalhamos com públicos de todas as idades. Temos que preservar a memória e temos que utilizar a tecnologia, e cada vez mais, não é? Para transmitir histórias, para transmitir memórias, para dar a conhecer a quem nos visita de forma mais apetecível para as novas gerações. Portanto, temos que ser memória, mas temos que ser tecnologia. Temos que ter salvaguarda e fazer manutenção. Temos que estudar e temos que conservar. Somos simultaneamente história e arquivo, conhecimento e educação, transmissão, compreensão, comunicação. Portanto, um museu trabalha com um edifício, e dentro de um edifício tem enormes valências, muitas valências. E agora vamos entrar no passo. Vamos conhecer. Têm do vosso lado esquerdo uma fotografia de 1959 e do vosso lado direito uma fotografia de 2019. Pouco mudou. O edifício é o mesmo, as coleções são as mesmas, continua mobilado como se de uma casa se tratasse, porque é o que diziam os documentos que dão origem ao mobilar. Foi mobilar, é o termo utilizado. Foi criada uma comissão de mobiliário para ver como é que se ia mobilar o paço, e a ideia era mobilá-lo como se de uma casa habitada se tratasse. Claro que este salão não é original, não existia. Este salão aqui, o que existiria seria uma lógia, enfim, não vamos falar, mas foi decorado. As pessoas gostam de entrar e de ver uma casa, não é? Todos nós temos sempre curiosidade de conhecer a casa dos outros, como é que se vive na casa dos outros, e portanto é isso que desde o início se procurou transmitir. O acervo do Paço dos Duques é do âmbito das artes decorativas, só é visitável o segundo piso atualmente, não é? E temos coleções. A ideia é que as coleções do Paço dos Duques não seriam importantes. Eu própria, quando lá cheguei, mas não, temos algumas, por exemplo, estes tapetes que estamos aqui a ver são os designados tapetes salting, são tapetes persas do século XVI, são raríssimos em qualquer parte do mundo, e temos um que é do melhor que se conhece no mundo. Portanto, o que nós notamos em termos é que quando houve um enorme investimento no Paço dos Duques, quer a nível do edifício, da requalificação do edifício, quer a nível do investimento nas coleções. O que se nota é por exemplo, a nossa coleção de mobiliário não é assim nada de excepcional. Temos alguns falsos, camas a imitar, que se julga que foram compradas como sendo do século XVII e são cópias do século XIX ou XX. Depende muito de a quem foi pedido apoio para a aquisição das coleções. No caso da coleção têxtil, tivemos uma grande senhora da área têxtil em Portugal, a Dona Maria José Taxinha, que trabalhou no Instituto José de Figueiredo, teve um papel importante no Instituto José de Figueiredo e na salvaguarda e na recuperação das peças têxteis, e portanto como foi ela que deu o seu aval à aquisição de peças, temos uma coleção excepcional de têxtil, de tapeçarias. Temos, por exemplo, um conjunto de tapeçarias que tratam
a temática do Públio Décius Mus, cujo desenho original é do Peter Paul Rubens, do século XVII, e o tapeceiro é o Jan Reis, portanto, de Bruxelas. Existe um conjunto destes tapetes, por exemplo, no MoMA. A nossa coleção de tapetes é de uma qualidade excepcional. Podia contar-vos histórias, como é que descobrimos a importância destes tapetes, mas não dará para falar de tudo numa visita que lá façam, falaremos. Temos pintura, estes dois, um é da Josefa Dóbidos, outro é atribuído à Josefa Dóbidos. A pintura foi sendo comprada para decorar estes grandes espaços, de acordo com o que ia aparecendo nos antiquários. Foi-se buscar às coleções do Palácio Nacional da Ajuda, da Arte Antiga, do Museu de Aveiro, do Soares dos Reis, peças que estavam em reservas e que se foi buscar para mobilar o Paço dos Duques como se de uma casa se tratasse. Temos escultura, não temos uma grande coleção de escultura, mas temos algumas peças boas destas duas. Por exemplo, aqui são bastante, as duas primeiras, a primeira da esquerda e a segunda à direita dessa, são bastante boas, mas é uma pequena coleção de escultura. Temos uma boa coleção de cerâmica, essencialmente de porcelanas de encomendas vindas da China, e alguma faiança portuguesa e espanhola. Mas as porcelanas, de facto, é uma coleção muito boa. Isto é um aquário, temos vários aquários, e que decoram os espaços, como se de uma casa se tratasse. Temos mobiliário, como eu vos disse, o mobiliário, temos algumas peças boas, mas temos outras que são cópias, que temos algumas, por exemplo, que até têm pedaços de madeira trabalhada medievais, mas que foram juntas para fazer um banco. Não é a qualidade da coleção têxtil ou de porcelana, mas enfim, temos alguns bons exemplares também. Temos uma excelente coleção de armas, que foram adquiridas ao segundo Visconde de Pindela, também por influência do Alfredo Guimarães. Foi o Alfredo Guimarães que tratou desta compra à viúva do segundo Visconde de Pindela e portanto, a coleção deu entrada nas coleções do Estado português, não é? Vieram para o Paço dos Duques e que agora o professor Mário Barroca, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, está a estudar. Temos-nos preocupado, são publicações muito recentes, 2018 e 2020, a publicar, não havia, o Paço dos Duques, infelizmente, ao longo destes tempos todos, não tinha publicações científicas sobre os seus monumentos. Agora saíram dois, o primeiro em 2018, Castelo de Guimarães, do professor Mário Jorge Barroca e dos professores Mário Jorge Barroca e Luís Carlos Amaral, e um agora, no final de 2020, sobre a Igreja de São Miguel do Castelo. Fica a faltar, para termos os três monumentos do Monte Latito, o Castelo de... desculpem, sobre o Paço dos Duques de Bragança, que está em preparação. Como conheceram a história do edifício, perceberam o que vamos fazendo dentro de casa e nos preocupam também estes recursos de conhecimento, digamos assim. O que é que são recursos de conhecimento? É estes, de que já vos falei, publicações sobre os monumentos ou sobre as coleções, também já vos falei que estamos a preparar a publicação da coleção de armas. E depois é a preocupação de darmos a conhecer no site, no Facebook e no Instagram. E isto porquê? Porque é importante, por exemplo, um professor que queira preparar uma visita ao Paço dos Duques, um guia turístico que quer trazer os seus visitantes e quer saber o que é que o Paço dos Duques tem, quais são as coleções, conhecer um bocado melhor as coleções ou uma ou outra peça que até suscite interesse ao público que esses guias trazem, aos professores com os seus alunos, ao turista, a quem está na China
ou os japoneses que vêm muito para a Europa e que querem conhecer, olha, vamos a Guimarães, o que é que há? Ah, e um Paço dos Duques, o que é que tem? Portanto, estar disponível, contarmos a história do Paço, o que é que nós temos, já virem preparados para aquilo que vão encontrar. E temos, por exemplo, que não vos falo, não está aqui, mas vos posso dizer, por exemplo, a pandemia trouxe várias coisas. Primeiro, não podemos juntar estes meninos todos, como aqui estão, para mostrar teatro de marionetas, não é? Sem distanciamento social, sem máscaras, neste momento isso é impossível. Tivemos que retirar os equipamentos eletrónicos ou os painéis, os grandes painéis onde as pessoas paravam para ler o Paço dos Duques, portanto, uma breve história. O Paço dos Duques na visita, como vos tenho dito, foi mobilado como uma casa. Ora, existem umas cordas que não permitem que o visitante passe para lá dessas cordas. Para que as pessoas consigam perceber, não podemos pôr legendas a 5 metros das pessoas que não as conseguem ler, não é? Portanto, nós tínhamos umas folhas de sala plastificadas que o visitante pegava no início da sala e que depositava no final da sala. A Direção-Geral de Saúde proibiu, com toda a razão, que estas folhas de sala sejam colocadas, porque obrigam à manipulação por pessoas diferentes. Numa fase inicial ainda as desinfetam, mas era impossível, era ter uma pessoa em permanência, não dava. Portanto, passamos a utilizar uma aplicação, a Wix, que quem tem telemóvel consegue aceder a esta página, no fundo é uma aplicação, e ver o que é que cada sala tem e consultar cada uma das peças que estão na sala. Isto é muito vantajoso para portugueses que tenham telemóveis, é muito mau para a terceira idade, temos tido muitas reclamações, mas também não temos dinheiro para fazer, ainda chegamos a fazer o roteiro impresso, mas são 50 páginas, não temos dinheiro para imprimir 50 páginas para dar a cada visitante. É impossível, portanto usamos a Wix. Tem uma vantagem muito grande, por exemplo, se vier um coreano, ao entrar com o seu telemóvel, o telemóvel identifica a língua de origem, que ele usa de origem, e a aplicação identifica e a pessoa pode pôr em coreano. E, portanto, o português é traduzido. Claro que estas traduções do Google Translator nunca é a mesma coisa de uma tradução feita por quem sabe, mas é uma ajuda. O problema é que nós não temos Wi-Fi gratuito, ou temos, mas é fraco, e portanto um estrangeiro também, se estiver a consultar a página Wix, da aplicação Wix, está a gastar dos seus dados. Portanto, temos um problema na transmissão de informação neste momento para os estrangeiros e para a terceira idade, para quem não usa as novas tecnologias. Mas pronto, isto são recursos do conhecimento, como eu vos disse. Agora vamos falar no futuro. Vimos o edifício, a sua história, vimos como é que o edifício abriu, como é que o museu estava como abriu, que não é muito diferente do museu que temos hoje, e agora aqui é o que é que eu gostava que o Paço dos Duques fosse no futuro, portanto, que fosse ao mesmo tempo interpretando a casa dentro do museu. Quem agora visita o Paço dos Duques percebe que está a entrar numa casa, sabe que é a casa de um duque, fica admirado com tudo o que vê, mas não percebe como eram as vivências, não sabe que o duque tinha o seu quarto e que a duquesa tinha o seu quarto no outro extremo daquela ala, que para se encontrarem tinham que passar pela igreja. A igreja sagrava, no fundo, a união quando eles se queriam encontrar. Portanto, agora vamos um bocadinho desvendar aquilo que eu gostava que pudesse ser o Paço dos Duques daqui a uns anos. E vou ler-vos um poema do António Ramos Rosa. Ó casa de sonos e silêncio tão longos, e de alegrias ruidosas e pães cheirosos, ó casa onde se dorme para renascer. Eu gostava muito que esta dormição em que tem estado o museu como uma casa, como um museu de arte decorativa dentro de um paço medieval,
pudesse renascer contando-nos outra história. Para isso, é importante dizer-vos, porque se queremos contar, não valia a pena estarmos a contar a história deste paço medieval se ele tivesse sido uma invenção do salazarismo. O que é que eu vos trago aqui? Reparem, trago-vos um alçado, o alçado posterior do Paço dos Duques em 1570, e trago-vos este levantamento feito por BIM, que são as novas tecnologias. Isto é um projeto que nós temos com a engenharia da Universidade do Minho, um levantamento feito agora. Reparem, os telhados inclinados estão na mesma, estão a ver? Aqui. Ok? Temos duas janelas, duas janelas, duas janelas, duas janelas, duas janelas. Temos aqui o balcão que permite ao Duque assistir à missa na sua capela privativa e deste lado o balcão da Duquesa. Cada um assistia do seu lado. Isto são as casas do Duque e aqui são as casas da Duquesa. Estão a ver estas coisas pequeninas? A proporção é que não é a mesma, mas é exatamente isto que estamos a ver aqui. E isto sabemos que não é invenção porque isto estava lá, ok? Temos fotografias antigas, isto existia de facto. Reparem, neste corpo e neste corpo, não sabemos porquê, temos janelas com arco em ogiva. Estão a ver? Olhem aqui, olhem elas aqui. O que está diferente é que aqui temos 3 janelas na capela, estão a ver? E aqui temos estas 3. Mas estas 3 são de origem, são iguais a estas. Estão a ver? São de cruzeta. Aqui tem diferente. Mas a inclinação, os telhados cortados aqui, estão a ver? São exatamente igual. Estas são as 4 chaminés originais, a partir das quais o Rogério de Azevedo fez todas as outras. Portanto, temos o paço medieval mais bem conservado do país. Aposentos do Duque, aposentos da Duquesa, a forma da Duquesa ou do Duque se encontrarem e passarem dos aposentos de um para o outro era a partir do coro alto da capela. Em Perpignan era a partir da cabeceira. Havia um caminho privado que permitia os aposentos em Perpignan, aqui eram os da rainha e aqui desculpem, os do rei aqui, os da rainha aqui, e portanto havia um corredor também, era sagrava, portanto quando o duque e a duquesa se encontravam, ou quando o rei ou a rainha se encontravam, sem que ninguém soubesse de que lado eles estavam, eram a partir da capela privativa. Portanto, um paço muito bem conservado. Esta é a planta de 1569, esta é a planta de hoje. Reparem, aqui eu mostrei-vos, isto é a capela, eu mostrei-vos umas escadas que o Rogério de Azevedo tinha feito aqui. O que ele tinha era um passadiço, tal como tem Tibães, quem conhece Tibães, que permitia aos duques passarem para esta parte da frente. E muito provavelmente aqui à frente não era uma sala, mas seria uma lógia, tal como no castelo, no Paço de Leiria do pai do Dom Afonso, Dom João I. Quem conhece Leiria, quando nós passamos agora, passa-se pouco naquela estrada, mas quando a antiga estrada Porto-Lisboa, passava-se por Leiria e do nosso lado direito podíamos observar o magnífico castelo e o paço do castelo de Leiria, mandado fazer pelo rei Dom João I, e que tinha 2 corpos, um corpo das casas do rei, um corpo das casas da rainha, unindo-os uma lógia. Portanto, muito provavelmente, na parte da frente teríamos uma lógia. Temos, como eu vos disse, a capela, as casas do Duque, as casas da Duquesa, e chamar-vos a atenção. Portanto, nós estamos a nível do 2º e 3º piso, ou se quiserem piso 0, piso 1, piso 2. O piso 0 era para os criados, é onde andavam ratos, cobras, onde o pessoal tinha acesso às cozinhas. O nosso Duque ou a nossa Duquesa nunca andavam a nível do piso 0. Os seus aposentos eram piso 1 e piso 2, com escadas privativas, no caso do Duque, umas escadas helicoidais, que permitia passar sem ligação direta ao piso 0,
as escadas, digamos, as casas, este duplex do Duque e este duplex da Duquesa funcionava quase como um duplex dentro de uma estrutura mais vasta. Não havia neste duplex ou neste duplex escadas que permitissem o acesso direto do piso 0 às casas do Duque. Era um percurso muito mais complicado, isto por questões também de segurança. Dizer-vos uma coisa engraçada, para se chegar ao quarto do nosso Duque, fechavam desde a porta da entrada até ao quarto do Duque 7 portas. 7 portas. E nós conseguimos conhecer a importância dos espaços pela forma como fecham as portas. Quando as portas fecham num compartimento em que podemos meter uma tranca, quer dizer que essa divisão que está trancada é mais importante do que a divisão que lhe fiquei antes, não é? Trancava-se, portanto ia-se fechando cada vez mais portas, até eram 7 portas que se trancavam até chegar ao aposento do nosso Duque. Portanto, eles andavam num duplex, e aqui eu vou voltar atrás para vos mostrar aqui uma coisa. Portanto, as escadas do nosso Duque andavam por aqui, vocês não conseguem, nós não as vemos. Estão a ver estas janelinhas aqui? E que estão representadas aqui? Isto é, as escadas da Duquesa são chamadas escadas de tiro, como existem hoje nas nossas casas. E isto são as janelas que permitiam iluminar as escadas da nossa Duquesa. Está bem? Portanto, vejam como eles as representaram. Falham aqui umas, não é? Mas com uma qualidade de desenho para a época, não é? Pronto, espaços de circulação, nisto não vou perder muito. O que é que sucede agora? Quem visita o Paço chega, agora neste momento entra pelas casas do Duque, dá a volta e sai pelas casas da Duquesa. Mas entra e sai sem perceber como é que se vivia numa casa nesta época, porque o tal duplex do Duque, que é isto, não chegam, os visitantes não chegam cá acima, nem chegam aos aposentos privativos da Duquesa também a este nível. Aqui fica o meu gabinete, ok? E aqui ficam outros gabinetes até chegar ao meu. Nós nunca devíamos, eu não devia ter o gabinete aqui. Tudo isto que agora não é permitido circular, devia ser local de visita. E o que eu anseio, já não vou conseguir fazer, mas pelo menos a ver se com estes milhões todos do plano de recuperação e resiliência dá pelo menos para fazer o projeto, é tirar os serviços administrativos disto que é a parte mais bem conservada de um paço medieval e fazer com que os visitantes possam circular por estes espaços e entender como é que se vivia na época medieval numa casa senhorial que pertencia aos primeiros duques de Bragança. Isto gostava eu de fazer, mas já não vou conseguir. E porque é que isto não me está a deixar passar? Pronto. Aqui, lá está, por exemplo, isto é o quarto do Duque, visita-se, mas não se chega, isto tem a tal escada helicoidal, estão a ver, que traz do quarto do Duque daqui e nos traz aqui acima. Isto é o meu gabinete. Não devia ser aqui o meu gabinete, isto devia ser um local de visita. Isto é o gabinete dos meus colegas ao lado. Desta sala há aqui umas vigias que dá para a grande sala ou aula em baixo, onde o Duque vigiava o que se passava. Portanto, era importante que quem visita o Paço percebesse estas vivências, a importância das lareiras em alguns espaços, como é que se aquecia o quarto do Duque, enfim. Era um projeto extremamente importante, com recurso às novas tecnologias, permitir aos visitantes fruir uma casa medieval, um paço medieval dos importantes duques de Bragança que deram origem a uma das dinastias, das nossas dinastias. Era aquilo que eu gostava era de poder, no futuro, ler o Paço a 2 níveis, a nível do que é a casa senhorial e a nível do Museu de Artes Decorativas. Não perder o que hoje é, um Museu de Artes Decorativas, mas que o visitante saísse de lá a perceber como é que se vivia na época medieval.
E para isso tínhamos que levar os visitantes a subir as escadas de tiro, a perceber estas estruturas que nós não percebemos, que existem, não vos vou estar a falar, mostro isto a todas as pessoas numa visita ao paço, porque isto existe nos aposentos do Duque, existe nos aposentos da Duquesa e não sabemos a sua função. Perceber estas escadas helicoidais que eram enormes, há imensas em Espanha, há imensas em França, há imensas por Portugal, mas que são uma forma de ter acesso aos pisos superiores na época medieval. São as chamadas escadas helicoidais, que vêm paulatinamente a ser substituídas. Já existiam escadas de tiro, mas existiam estas que são abandonadas. Hoje é raríssimo em alguma das nossas casas existir escadas helicoidais. O que temos de fazer no futuro também, para além de continuar a contar com o museu, contar como se via numa casa medieval, contar também a coleção, continuar a ser um museu de artes decorativas, temos peças muito boas, e as artes decorativas que aí estão são artes que mobilavam, de facto, as casas ao longo dos séculos XVII e XVIII, não século XV. Para isto temos que continuar a investigar, temos que interpretar, temos que programar e temos que inovar, usar as novas tecnologias. Conto também que o plano de recuperação e resiliência nos possa trazer algum dinheiro para esta inovação. É urgente um novo edifício para os serviços administrativos e já temos uma proposta. É preciso um projeto de requalificação arquitetónica para o monumento, para o Paço dos Duques, que está a necessitar de obras, eu aqui digo urgentes, eu diria urgentíssimas. É necessário levar os visitantes a conhecer as casas do Duque e da Duquesa, é necessário manter o Museu de Artes Decorativas, é necessário ampliar a área dedicada ao serviço educativo. Neste momento, um miúdo em cadeira de rodas, numa cadeira de rodas destas modernas, dificilmente chega à nossa sala de serviço educativo. Isto não é possível no século XXI, no ano 2021, no século XXI. É preciso usar e abusar das novas tecnologias para contar a história do edifício e de quem o habitou e fazer com que o visitante experiencie de diferentes modos, como se vivia no século XV num paço como este. Diria diz Herberto Helder, falemos de casas como quem fala da sua alma. E era muito importante darmos a conhecer a alma deste paço que anda um bocado perdida, por culpa nossa, dos que lá estamos e que não temos conseguido dar a conhecer a alma do edifício. E termino com este poema do Rui Belo, que vos leio, e que tem aqui apenas um excerto. As casas nascem, vivem e morrem. Enquanto vivas, distinguem-se umas das outras. Distinguem-se designadamente pelo cheiro. Variam até de sala para sala. As casas, mudas testemunhas da vida. Elas morrem não só ao ser demolidas, elas morrem com a morte das pessoas. Eu amei as casas, os recantos das casas, visitei casas, apalpei casas. Só as casas explicam que exista uma palavra como intimidade. As casas. E pronto, eu vou ver se agora consigo ver-vos, porque não sei muito bem como é que lá vou chegar. Vou interromper aqui, a ver se... Ok, já vos vejo. Bravo, Isabel, bravo. Foi absolutamente extraordinária e deixou-nos tantas pistas e tantas sugestões. Eu vou apenas aqui elencar algumas das que fui anotando por defeito. A poesia como caminho de interpretação do habitar e do viver e como linguagem que nos une na interpretação da arquitetura. Adorei este caminho que aqui trouxe, que perpassou toda a sua intervenção. A gênese da ideia de habitação senhorial, o casamento de Dona Brites com Dom Afonso, o começo de tudo. Os primeiros habitantes e as suas dinâmicas. Os grandes marcos temporais, mudança
e revolução no século XVII. O Paço passou a ser, no dizer de Pedro Taman, a casa de ausência de gente dentro. Depois, no século XIX, com a ocupação militar, de poucos, passou a ser de alguns. A reconstrução no Estado Novo, com a direção do arquiteto Rogério de Azevedo, e aqui mostrou-nos muito bem a preocupação do arquiteto também no respeito pelo edifício em si. Depois aquela interessantíssima, e até postarmos no dia 24 de Abril, intervenção de Alfredo Guimarães, diretor do Museu Alberto Sampaio, aberto em 1931, que escreve à PVDE culpando os vândalos comunistas pelo ataque ao Paço dos Duques, e afinal a inspeção concluiu que tudo não passou de uma brincadeira de jovens. Uhum. Curiosamente, este gesto alertou para a importância do edifício e, ao mesmo tempo, o enorme interesse e digamos, investimento que o próprio regime do Estado Novo fez na defesa do espaço. Depois usou aqui uma expressão notável e acho que sintetizou tudo. Rogério de Azevedo fez arqueologia da arquitetura. Um exercício difícil que não está ao alcance de muitos. As famosas chaminés e lareiras do Paço. De casa, depois os seus títulos também belíssimamente escolhidos, de casa a palácio e museu, de alguns para muitos. A abertura ao público em 59. Depois apresentou-nos o Paço em números. Disse-nos que é o monumento que mais crianças e público escolar recebe na região. Uma informação... No país. No país, exatamente. Peço desculpa, vou corrigir, no país. Muito obrigado, eu desconhecia completamente. Depois falou-nos na criação de públicos a partir da escola, numa cultura de visitação e de fruição e sentidos de identidade. E eu lembrei-me da Maria Helena Pinto. Depois falou-nos... Connosco, colabora connosco e que tem um livro para os jovens, a partir a vida cotidiana no tempo de Afonso Henriques. Exatamente, obrigada pela referência. Depois falou-nos, eu estou aqui também a fazer a ponte com as conversas anteriores, preservar a memória e usar a tecnologia para transmitir histórias e memórias. E eu lembrei-me da conversa da nossa querida Maria Cândida cada vez, passar do storytelling ao story doing. A curiosidade de conhecer a casa dos outros que todos temos. Ideia espetacular. Depois, para mim, uma descoberta de entre tantas fabulosa, os tapetes Stelting persas lindos do século XVI. E, claro, as famosas tapeçarias de Pastrana. Os trabalhos de José Fadóbitos. As armas do Visconde Pindela. A importância das publicações especializadas e de nelas investir. Não podia concordar mais consigo. A difusão da informação nas várias plataformas. As folhas de sala e os problemas com a pandemia que isso traz. A aplicação Wix como solução. O futuro, os futuros. Falou-nos aqui tanto de futuro como de passado. A apropriação da casa por todos. A interpretação e evolução dos espaços. As oportunidades do plano de recuperação e resiliência. E ainda bem que o Paço dos Duques vai ser contemplado. Fico contente e bravo. Parabéns também pela vossa luta e sua luta, que é tão importante. A importância de ler o Paço a dois níveis. A Casa Senhorial e o Museu de Artes Decorativas. O que fazer no futuro? Investigar, interpretar, programar e inovar. Urgente um novo edifício para os serviços administrativos e a requalificação do edifício principal. E ampliar a área dedicada ao serviço educativo. Isto foram apenas, Isabel, pequeníssimos apontamentos, mas eu agora devolvi a palavra aqui aos nossos assistentes. Estamos aqui num dia diluviano em que Vulcano e São Pedro estão zangados connosco. Temos aqui tantos amigos presentes e por isso, minhas caras, meus caros, devolvo-lhes a palavra para dialogarmos com a nossa querida Isabel. Façam um favor. Gonçalo, não sei se posso começar eu. Claro, e muito bem. Ora, antes de mais, agradecer esta
esta tarde magnífica. Nunca me canso de ouvir a Isabel e foi... Há sempre detalhes, já ouvi tantas vezes e há sempre detalhes que vêm acrescentar aquilo, nomeadamente hoje das tapeçarias, mas muito obrigada por mais esses detalhes e realmente sobretudo como uma professora da História, do terceiro ciclo neste momento, e que tenho vindo a utilizar, e mais uma vez, graças sempre à disponibilidade, à prontidão da Isabel e dos seus técnicos, quer no Paço dos Duques, quer no Castelo, mesmo aulas in situ, não é? Desde alunos do 9º ano para trabalhar o período do Estado Novo, alunos do 7º ano para ir à torre de homenagem, onde existe um trabalho também museográfico muito interessante, não é? E com base já no estudo do período medieval, com a evolução do próprio castelo, que é muito interessante e está muito, muito clara essa evolução, mas para dizer também que nessas idas e nas conversas em sala de aula, mesmo com o Clube de Património, com os alunos que frequentam o Clube de Património, sobre estes segredos do Paço dos Duques, é frequente a perguntar: professora, quando é que podemos visitar esses espaços? Quando é que podemos ir também a esses locais? A professora já conhece, já espreitou, eu já espreitei estas portinholas, porque aquilo é à beira do gabinete da diretora, mas quando é que podemos nós ir lá? E é isso que eu a resposta já está dada, mas pode a Isabel, se pretender comentar, é que seria uma maravilha se pudéssemos ter este último diapositivo, não é? Que apresentou, um dos últimos, com as duas possibilidades de descoberta do passe, seria uma maravilha. A todos os níveis, e não só para o grupo, para os mais novos, desde o pré-escolar, não é? Depois com os teatros marionetes e com o percorrer dos espaços, isto ganharia outro significado, não é? Que não se ficaria pelas animações e pelas marionetes, mas mesmo os mais velhos, para os vários níveis de ensino, mas também para a comunidade local. E mais uma vez eu chamo a atenção para um trabalho que a Isabel tem vindo a fazer já há muito tempo no próprio Museu de Alberto Sampaio, que havia dias específicos, não é? Se não me engano, para os fregueses, não é? Os habitantes das várias freguesias de Guimarães visitar o museu. Isso foi inovador também. E todos têm a agradecer isso, essa ideia magnífica de abrir o espaço um dia ao museu aos habitantes de cada freguesia, e seria interessantíssimo que os locais conhecessem esse espaço, não é? E que compreendessem a própria evolução do espaço, porque o Paço dos Duques tem características próprias, não é? Que não se confunda aos Afonsos, como acontece muitas vezes. Pronto, não sei se a Isabel quer comentar algo acerca disto, mas era mais um comentário. A confusão dos Afonsos vem desde há séculos, ou seja, há um documento do século XVIII, portanto eu apresentei na Faculdade de Letras da Universidade do Porto uma coisa que eu tenho que publicar, mas o tempo não dá para tudo, que foi uma evolução, lendo os livros de literatura de viagens e começando por este, o Barão de Rosmital, em 1466, como é que vem o passo. Então há uma do século XVIII fabulosa, que é um 18 ou 19, estou a citar de cor, que é um senhor que serve de guia e que está a mostrar o castelo, a igreja, e diz: vocês estão a ver desta alta torre que até o voo das aves dificilmente chega. Aqui o marido prendeu sua mulher porque ela lhe era infiel, misturando a vida do Afonso Henriques, não é? E era o maior rei que já houve no mundo. Depois misturar, portanto, estas misturas são normais. Eu contar-vos, tenho uma amiga, que não digo o nome, que é uma pessoa, professora universitária, que não tinha mal nenhum dizer o nome, mas não lhe pedia autorização, e que ela, em miúda, o pai, vimaranense, não é? A levava ao castelo e dizia: aqui viveu Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, e ela ficava desiludidíssima, porque nós, miúdas, vemos princesas, castelos muito grandes, salas muito bem decoradas. Imaginar o primeiro rei, que para nós é o maior de todos, a viver naquele castelo de Guimarães, na torre de homenagem escura,
feia, portanto ela nunca gostou muito deste nascimento, mas portanto há depois livros de viagem que nos falam que não querem, em 1600, não querem a destruição do Paço dos Duques, porque nele nasceu o Afonso Henriques. Portanto, ao longo das épocas é difícil imaginar que um rei do tamanho que nós imaginamos, Afonso Henriques, que é o nosso primeiro rei, consiga viver numa coisa tão pequenina como a Torre de Menagem, não é? Portanto, o que se imagina é que fosse no Paço, não é? Eu não sei, Milena, se respondi ao que me perguntaste, mas há uma coisa que eu gostava de dizer. Os poemas, isto porque todos nós, ao longo não nascemos sozinhos, não vivemos sozinhos e morremos nós, mas morremos normalmente acompanhados. E relativamente à poesia, eu adoro poesia, tenho muito pouco tempo, eu hoje em dia, e de romances, não leio romances porque não tenho tempo, é tudo muito trabalho, a ler literatura que tem a ver com o trabalho. Mas a poesia foi uma tese de mestrado de arquitetura na Universidade do Minho e em que fez a recolha de poemas sobre casas. Portanto, para mim não foi nada difícil pegar neste trabalho muito bem feito sobre casas e colocar, não é? Portanto, às vezes isto parece, portanto, é bom dizer isto. E outra coisa é relativamente ao que a Milena estava a falar das freguesias. Eu tinha uma técnica que a Milena conhece, a Susaninha, não é? Susana Freitas, que agora já não está connosco. A Susana disse, doutora Isabel, nós devíamos convidar a polícia a vir, e portanto, começamos com uma sugestão da Susana, vieram primeiro os polícias, depois a GNR, depois as freguesias, e portanto é uma coisa que temos que repetir no passo, Milena, que se tem que fazer. E portanto os museus são feitos disto, é preciso uma abertura grande de espírito, é preciso, hoje fala-se muito em cocriação, assim, não é, Zé? Team building, essas coisas todas. A verdade é que no nosso dia a dia nós utilizamos isso, só temos que estar com os ouvidos atentos e ouvir as sugestões da nossa equipa, não é? Portanto, ao partilhar ideias, sim, não se calhar, mas não é bem assim, vamos por aquele caminho. E, portanto, este percurso nos museus e do que se vai fazendo nos museus tem muito a ver com a equipa também que nele trabalha e com a procura de bons exemplos. Eu costumo dizer que nós devemos copiar, dando direitos de autor, não é? As coisas boas que se vão fazendo, não é? É trabalho avançado. Se é uma coisa boa, vamos lá agarrá-la e desenvolvê-la. Muito obrigado, Maria Helena e Isabel, por este diálogo e desafiar os participantes a continuarmos a conversar. Eu vou então agarrar um bocadinho Força, Maria José. Estas últimas palavras. É claro que concordo com a Isabel e com a Helena em tudo o que foram comentando e é muito gratificante, enquanto profissional dos museus, saber que há pessoas como a Isabel e que é verdade que as equipas são muito importantes, mas muito importante é também quem as lidera e quem as incentiva e nesse aspecto, pronto, não podia estar mais feliz pelo papel que a Isabel tem desempenhado enquanto diretora de museus e já é longo o seu trabalho e reconhecido pelos lugares todos por onde passou. Nem sempre fácil, porque isto também há muitas contingências, muitas limitações daquilo que se consegue ou pode desenvolver, mas de qualquer modo é muito importante as pessoas, não é? E são as pessoas que fazem as instituições com mais ou menos limitações, mas o que se tira e consegue fazer é muito isso, e por isso só tenho que ficar muito feliz pelo exemplo que ela dá à comunidade museológica nacional. São palavras de amiga. Não é verdade. Não, de todo. São palavras justas e que muito merece. E certamente que muitos de nós pensamos. E aqui todos, certamente. Era o que eu ia dizer, doutora Isabel. Nós não somos amigas, eu lamento muito, mas eu subscrevo totalmente o que foi dito antes.
Queria agradecer mais uma vez, isto já é repetitivo, mas é tão bom o que se aprende nestas tardes aqui. E depois ouvir falar de património desta forma tão viva, nós estivemos lá. Houve aqui um movimento qualquer que estes confrangimentos todos de mobilidade ainda não entenderam, mas nós estivemos no passo com a doutora Isabel. Os projetos para o futuro são de facto tão vivos, tão animados. Eu fiquei com uma curiosidade relativamente ao projeto para o espaço administrativo, doutora Isabel. Essa ideia fantástica de se retirar e retirar a sua equipa para um espaço por forma a que nós, visitantes, possamos aceder às casas, não de Dom Afonso Henriques. Qual é o projeto? Não sei. Olha, o projeto está... Já temos o anteprojeto, ou seja, mas temos o anteprojeto para um sítio que é a Zona Nona Edificandi. Portanto, isto vai ter que... Qual é que é a ideia? Para quem conhece o Paço dos Duques, a aula ou sala grande está virada à cidade. Ou à Praça da Mumadona, ao Tribunal, à cidade. Tem a cidade a seus pés. O Paço dos Duques está colocado sobre uma plataforma. A aula ou sala grande, portanto, que é a aula virada a sul, foi construída sobre a muralha. Havia a ideia de que a muralha passava ao largo do Paço dos Duques, digamos desta forma, alguns metros ao largo, mas não. Hoje eu pedi à Universidade do Minho, e não tenho aqui a planta, mas, portanto, implantando a planta de 1569, implantando o edifício atual, porque a implantação da planta de 1569 tem a muralha que ainda hoje existe, não é? Nós vemos que a muralha fletia na última ala do Paço dos Duques, portanto, está debaixo do Paço dos Duques uma parte da muralha. E como era normal na aula ou sala grande, a aula ou sala grande tinha sempre umas boas vistas, porque era a melhor sala, normalmente virada a sul, não é? Entre a luz, dava para ter, imaginemos, um pomar, porque o cheiro da laranja podia... Portanto, coisas que conhecemos, não é? Que eram assim. Portanto, essa aula tem uma plataforma que tem uns 40 metros, não sei, que foi mexida na altura dos monumentos nacionais, porque o paço fica como um monte, não é? Que depois a seus pés fica a cidade. E é nessa plataforma, exatamente, que agora é verde, até temos um jardim de aromáticas, um projeto que estamos com a Câmara, que tem, eu já pedi, o que vale é estas colaborações, eu já pedi à Universidade do Minho, a Engenharia já fez aqueles furos para ver, portanto nós temos 9 metros de terra sem estruturas. A ideia é aí fazer um edifício enterrado. E depois os monumentos nacionais deixaram um muro de pedra forte que tem uns 10 metros de altura. Ou seja, nós conseguimos, entre o Paço dos Duques, afastando do edifício de Paço, por causa das fundações, isso os engenheiros da Universidade do Minho disseram logo, e não ultrapassando esse muro, nós conseguimos fazer um edifício de 2 pisos enterrado. Nesse edifício de 2 pisos, que ficará com ligação ao paço subterrâneo, numa altura, podemos encontrar aí a muralha, uma parte da... mas não, aí não, porque aí isto é o que eu proponho, claro que os arquitetos, temos de trabalhar com arquitetos, esse torreão foi remexido, fizeram uma casa de banho, portanto, seria por aí ter-se acesso a este novo edifício, ou seja, e por cima este edifício tinha o jardim. A forma de iluminação é, a 3 metros do muro era criada uma nesga de... como é que eu hei de mostrar isto? Assim, uma coisa assim no género, que permitia que a luz de sul entrasse para os 2 pisos e ficava enterrado. Portanto, quem visita o Paço dos Duques não... Porque o edifício é visível em 360 graus. Portanto, fazer qualquer coisa ali em volume dava cabo de uma coisa que sempre existiu assim, não é? Portanto, agora, vou ter reunião na próxima semana na Direção Regional de Cultura do Norte,
Eu tenho a sorte de ter um apoio extraordinário da Câmara Municipal de Guimarães, portanto, foi um arquiteto da Câmara Municipal de Guimarães que fez este anteprojeto, e, portanto, vamos submetê-lo a uma comissão da DGPC que analise estes casos especiais, mas eu acho que, sendo aquilo zona non edificante, e vamos fazer um edifício enterrado, e que é para libertar um edifício medieval, Exato. que está neste momento com o peso dos serviços administrativos. Eu acho que faz todo sentido. Agora, o que eu acho, pode não achar, vamos ver. Mas a ideia está desenvolvida, o projeto está feito, sabemos o que queremos passar para lá, são reservas, são serviço educativo, uma bela sala de serviço educativo, são gabinetes, reservas, o restaurante ou uma cafetaria, porque a nossa cozinha dos eventos está nos aposentos da Duquesa, no piso de baixo dos aposentos. Não faz sentido nenhum termos um edifício medieval muitíssimo bem conservado e depois enchê-lo com estruturas. Portanto, vamos ver se eu consigo convencer. De certeza que sim. Obrigada, doutora. E já agora só mais uma coisa. Foi muito agradável ouvi-la ler os poemas. Obrigada. Eu Obrigada. Notou-se muito. Obrigada. Subscrevo em absoluto o que a nossa colega Cândida cada vez mais a sul, no Estoril, nos disse, é isso mesmo, tem toda a razão. Também fiquei com a mesma leitura, exatamente, foi uma belíssima declamação, com sentimento também, com sentimento. Uma recolha, como eu digo, feita por uma aluna da Universidade do Minho que os publicou e, portanto, isto é aquela coisa boa da gente saber utilizar o que os outros fazem com qualidade, não é? Isto para não ficar... Exatamente. Eu andei a ler aquilo tudo e... quem me dera ter tempo, mas não. Mas é mesmo assim esta rede colaborativa e nós estamos habituados, não é, na área de património, de serviços educativos, a trabalhar assim mesmo em rede, em equipas, e a Isabel é, desde há muitos anos, como aqui já foi dito, uma promotora de equipas e uma influenciadora, não é? Agora temos este termo dos influenciadores. A Isabel já há muitas décadas que é uma mentora e uma influenciadora em todos nós, e eu, por mim, falo que admiro muito e respeito muito e considero muito. São 38 anos de trabalho em museus e de casamento, e continuam a ser ambos duas paixões, portanto... Exatamente, é um matrimónio também com a cultura e com... Comecei a trabalhar no Museu de Leiria em Barcelos, portanto 38 anos de museus e de casamento. Maravilha. Oh, Isabel, eu ia aproveitar para lhe fazer uma pergunta, sem prejuízo que depois haja outras, mas para estes jovens que nos estão também aqui a escutar, tanto do curso de Serviços Educativos como dos mestrados de habilitação profissional para a docência, dar aqui também uma palavra, no fundo, de alento, de que estes temas, além de serem oportunos e importantes nos tempos que vivemos, representam também oportunidades profissionais, não é? E se calhar ia-lhe perguntar como é que acha que a profissionalidade na nossa área da cultura, do património, da mediação patrimonial, dos serviços educativos, como é que isto poderá estar com os incentivos que também, entretanto, felizmente, vão ocorrer? Como é que vê tudo isto num futuro próximo? Obrigado. Nós precisamos de uma renovação nos museus e rapidamente. Eu estou a 4 anos da reforma e vou para a reforma. É que não fico mais tempo, adoro o que faço, mas eu quero voltar à Faiança de Viana, por exemplo, quero ver se volto a ter tempo para... Eu costumava dizer que iria estudar a Faiança de Viana na minha reforma. Por acaso vou estudando antes da reforma, mas queria muito voltar na reforma a fazer isso e, portanto, tenho 3 filhos, 2 netos, mais uma neta a caminho, espero ter mais, adoro viajar, o meu marido também, portanto, eu acho que para além das nossas profissões, temos outras vidas e outras coisas que gostamos de fazer e, portanto, adoro o que faço, dedico-me de corpo e alma, mas eu tenho, como é que dizia o Cavaco Silva, há vida para além do déficit, não é? Acho que era ele. Portanto, há muitas outras coisas para fazer para além da nossa profissão. Acho que nos devemos dedicar totalmente. Mas aquilo que me perguntava, por exemplo, eu fiz parte do grupo Projeto Museus no Futuro, que foi apresentado à senhora Ministra, e com o ponto da situação, e uma das coisas que preocupa imenso
é que lá diz as idades, eu já não sei, estamos todos imagino, com mais de 50 anos, de um modo geral, e não tem entrado gente nova. Eu, por acaso, tenho a sorte, no Paço dos Duques e mesmo no Museu de Alberto Sampaio, no Museu de Alberto Sampaio entraram 2 professoras que andarão na casa dos 40, julgo eu, não é, Milena? Deve ser à volta disso, 40. No Paço dos Duques tenho gente mais nova porque entraram como vigilantes possuindo mestrado e tiveram 10 anos como vigilantes e que felizmente agora conseguiram passar para técnicos superiores porque têm estado a fazer gestão de coleções, serviço educativo e consegui passá-los, felizmente. 5 deles passaram. Portanto, a nível do Paço dos Duques e do Museu de Alberto Sampaio, até vai havendo alguma renovação, mas na maior parte dos museus não. E é terrível porque não vai haver passagem de testemunho. Eu lembro-me da Adília Alarcão há muitos anos, a Adília já está reformada, que era diretora do Museu Monográfico de Conímbriga, que depois foi do Machado de Castro, e dela dizer nas nossas reuniões de diretores, quando eu entrei para Conímbriga, eram os guardas, de quem eu sabia o nome, que me diziam, olha que as pessoas entram e viram para a direita, em vez de virar, ou viram para a esquerda em vez de virar para a direita, olha que não sei o quê. Eu agora nem lhes conheço o nome, porque são muitas entradas e saídas, nem o nome, eu alguns nem o nome, não digo dos meus, de todo o dia, mas há muita gente que entra e sai, que vão, é difícil, não estamos a passar o testemunho, há trabalho para os jovens, o Ministério está a lançar agora umas bolsas, que eu não sei em pormenor como é que há, não é? Portanto, tipo, como se estão a fazer na área das universidades, bolsas, contratos a 6 anos, por exemplo, com projetos concretos. Penso que a ideia que é distribuir estas bolsas pelo país, espero eu que assim seja, não é? Agora, faz falta esta passagem de testemunho, faz falta, há muitos anos que dizemos nos museus, por exemplo, a minha área de investigação, portanto, eu sou, como eu costumo dizer, eu sou uma pragmática e uma executora a nível dos museus. Não sou uma teórica da museologia de forma nenhuma, mas sou uma teórica a nível da faiança. E era importante que a nível nacional houvesse especialistas nos museus que pudessem apoiar-se. Imagina, eu como diretora é impossível, mas imagino que eu era técnica do Museu Alberto Sampaio e percebo de faiança, deviam recorrer a mim para ajudar nos outros museus a estudar as coleções de faiança, está a ver? E isto nós não temos, cada um acaba por ficar nos seus museus. Por exemplo, o Museu da Arte Antiga, isto não estou a... Eu dou muito bem com os meus colegas, desde o diretor a uma série de técnicos, mas o Museu da Arte Antiga, nos anos 30, era como se fosse uma Secretaria de Estado da Cultura. Eu tenho eu ia dizer e-mails, imensos ofícios trocados entre o Alfredo Guimarães e o diretor do Museu da Arte Antiga, no apoio àquilo que eles chamavam umas brigadas de verão, que vinham a Guimarães, e por isso Guimarães, o tríptico de prata dourada, os cálices estiveram na exposição dos anos 50 em Paris e em Londres, percebe? Portanto, isto perdeu-se. Havia aqui uma série de coisas que era preciso agarrar. Andamos todos tão preocupados e com razão, com telhados, com planos de segurança, com uma série de coisas que depois isto da investigação, do estudo das coleções, da partilha com os colegas, não estamos a fazer. Infelizmente não estamos a fazer. Obrigadíssima, Isabel. Deixou-nos aqui um panorama, um roteiro, um verdadeiro GPS para aquilo que deve ser feito e que também já está a ser feito, e queria-lhe agradecer muito. Isto foi realmente uma tarde riquíssima. Colegas, nós temos aqui, e já agora só para enquadrar, estão aqui além dos nossos alunos, estão aqui outros colegas interventores nestas sessões, profissionais, amigos. Estamos aqui com uma pleia de convidados e de participantes muito grande. Eu não sei se mais alguém gostaria de
colocar alguma questão à nossa colega. Queria colocar uma questão, boa tarde, e o meu Força. agradecimento, quer ao Dr. Gonçalo, quer à doutora Isabel. Eu gostava de colocar a seguinte questão. Comecei por ouvir a doutora Isabel dizer que, portanto, a planta original se encontra no Brasil. Sim. Até que ponto é que é importante para o Brasil ter aquilo que poderia, no meu modesto ponto de vista, portanto, ter mais interesse para nós, não é? Neste caso concreto para o Paço, por que razão é que não é dada essa possibilidade? Portanto, a primeira pergunta. A segunda é se outros, portanto, a quando das invasões, a quando da ida da corte para o Brasil, houve muito património que foi levado e não foi devolvido? Portanto, Sim. eram estas duas questões. Obrigada. A planta voltar, não sei se será possível. Confesso que para mim não é muito importante, ou seja, eu vou explicar melhor. Era muito bom que a planta estivesse cá, não é? E era muito bom que estivesse em Guimarães. Agora, nunca seria uma planta que nós pudéssemos expor no Paço dos Duques, porque as condições de luz, de conservação, obrigam sempre a ter uma cópia. A usarmos uma cópia. E isso, os colegas do Brasil são de uma simpatia de uma simpatia, eficiência, eficácia. Portanto, nós temos a planta com uma qualidade máxima. Podemos fazer ampliações enormes, ir buscar pormenores. Portanto, aquilo para o que é essencial, que é nós termos e usar, isso temos. Na ida dos nossos reis, a segunda pergunta, na ida dos nossos reis para o Brasil, sim, foi uma série de espólio. Há uma planta muito importante de Vila do Conde, também, que lá se encontra, do mesmo álbum, acho que até é um álbum que tem várias plantas. O interesse que nós temos tido pela planta levou a que os colegas no Brasil a restaurassem, ela está restaurada, a que a fotografassem com uma qualidade enorme para nos facultarem essas cópias. Portanto, aquilo que é importante, que é nós podermos usá-la, trabalhá-la, compará-la, isso está feito. Que é pena uma coisa nossa estar lá, mas era muito pior se eles não nos deixassem usá-la, nem replicá-la. É o que é, é o que é. Obrigada. Nada, com muito gosto. Obrigada, colega Lourdes, também pela sua presença, pela sua intervenção também. Colegas, força. Mais alguma questão? Muito bem. Ficou tudo informado. E quando quiser, Gonçalo, uma visita, já sabe. É só pedir. Está bem? Isso é uma coisa que eu, olha, vou abusar da sua boa vontade. E A Milena já fez, a Zé não, a Zé ainda não, mas a Milena já fez. Enfim, nós vamos fazendo isso. Agora, era bom, como a Milena dizia, não era bom, que os alunos pudessem ir lá livremente, que aquilo... Esperemos que sim, esperemos que o futuro nos permita isso e que este plano de recuperação e resiliência destes milhões que venham dê para... Eu já não digo, eu dizia à senhora Secretária de Estado que a minha preocupação é os dinheiros que vêm do plano de recuperação e resiliência têm que ser gastos até dezembro de 2025. O Paço dos Duques é um investimento no total da recuperação do edifício, o cálculo feito pelos meus colegas da Universidade do Minho, de Engenharia e de Arquitetura, de qualquer coisa como 16 milhões, mais 3 milhões e meio para o edifício enterrado. Fazer isto até 2025 é completamente impossível. Portanto, se nós pudéssemos fazer o edifício enterrado, mas acho que não vamos ter essa sorte, porque o plano de recuperação e resiliência a nível dos museus é para o edificado, não é para a obra nova. Portanto, não vai dar, mas a senhora Secretária de Estado dizia que não, os dinheiros vai continuar a haver os fundos comunitários, não é? Portanto, se eu conseguir fazer o projeto e candidatar... Agora, se neste espaço eu pelo menos conseguisse fazer
como foi feito no Machado de Castro, ou seja, eu não sei os termos técnicos corretos, mas imaginem, é um convite a 5 arquitetos que apresentam 5 projetos, isso tem que ser pago, não é? E desses 5 projetos, há uma comissão que acompanha isso, não é? E desses 5 projetos é escolhido um, e é esse que avança, está a ver? Se eu conseguisse nestes 4 anos, até à minha reforma, que será antes de 2025, fazer isso, eu já me dava por feliz, não é? Deixar, por exemplo, e tenho dito isso também, o Paço dos Duques não, no meu entender, não deve ser uma obra, ok, fechamos, meus senhores, vamos imaginar que até tínhamos o edifício novo, vamos ficar no edifício novo e as obras, não, porque eu pugno é que haja um projeto global e que a obra, como nós temos aulas, que a obra seja feita, por exemplo, 2 aulas e as outras 2 aulas mantêm-se abertas. Estas estão prontas, porque perder os 500 mil visitantes que recebemos por ano é muito mau, porque é difícil conquistá-los, é fácil perdê-los, não é? E, portanto, perder o hábito de ir ao Paço dos Duques, não nos podemos dar a esse luxo, no meu entender, não é? Vamos ver se ainda sou eu que tenho alguma palavra a dizer ou não. Com certeza que será, e obrigada por ter deixado aqui semente a tantos jovens, a tantos de nós, para nunca desistirmos e para lutarmos sempre por aquilo em que acreditamos, e neste caso pelo património. Acho que de facto a Isabel é uma pessoa que nos dá uma força, que nos dá uma inspiração e um conhecimento, não é? Uma segurança, uma serenidade. Eu digo-lhe uma coisa, eu diria sem qualquer favor, e penso que muitos de nós aqui também o dirão, é uma pessoa que nós gostávamos de ser um bocadinho como a Isabel é. Não, conseguem, toda a gente consegue. Isso podem ter como certo. É preciso ser otimista. Isso é essencial. Ver sempre o lado positivo da vida. A vida não é um mar de rosas, não é? Mas nós temos que fazer com que seja um mar de rosas. E, portanto, vendo sempre com otimismo, deixando as coisas piores para trás, conseguimos ir em frente. Obrigada, minha querida. Eu então dava por encerrada esta sessão, foi absolutamente extraordinária. E dizer-vos que, se puderem, se quiserem, contamos convosco daqui a 15 dias. Vamos ter aqui o Dr. Filipe Ferreira, do Museu dos Biscainhos, do Serviço Educativo, que nos vai apresentar também o trabalho que tem sido feito nos Biscainhos em Braga. E por isso, olhem, conto convosco. Isabel, muito, 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 muito obrigada por tudo. Sempre ao dispor. Nós também. E um abraço a todos. Muito obrigado pela vossa presença sempre. Um grande abraço e beijinho, está bem? Até Tchau, breve. obrigada. Até à próxima. Boa tarde.